Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Monster Concurso, na plataforma do YouTube. Meu nome é Giovanni Klippel e hoje a gente vai trabalhar aqui um pouco de direito processual penal para você que está se preparando para o concurso do DEPEN, beleza pessoal? É um excelente cargo aí, né? A prova está chegando, então a gente vai tentar ajudar vocês aqui a ter um bom rendimento na sua prova, tranquilo? Pessoal, antes de começar a aula, eu gostaria, né, de convidar vocês a se inscreverem aqui, tá, no nosso canal, né, e clicarem no sininho de notificação, porque toda vez que a gente lançar um novo vídeo, vai chegar para você aí, beleza? Então você vai ter acesso a um conteúdo sempre gratuito e de qualidade. E convido também, pessoal, para você conhecer um pouco mais, né, do Monster Concurso, tá? A gente tem o nosso site, que lá você vai encontrar diversos cursos preparatórios para as carreiras policiais, administrativas e fiscais. Nós temos hoje aí a assinatura ilimitada, tá, onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo, a um banco de questões, né, enorme para você estar sempre praticando, técnicas de mentoria. Então, através da assinatura ilimitada, você tem acesso a tudo isso, tá? E a gente também tem um lançamento, tá, o nosso aplicativo chamado Monsterflix, onde todo o conteúdo ali é organizado para você também, ele é gratuito. Então você vai ter acesso a um conteúdo organizado, gratuito, para te ajudar, tá? Principalmente nos fins de semana aí, né? Onde você vai descansar, fazendo o quê? Assistindo videoaula, tá? E melhorando o seu rendimento, tranquilo, pessoal? Então aqui, vou fazer uma breve apresentação, tá? Meu nome é Giovanni Klippel, como eu já disse, sou professor atualmente aqui em Direito Processual Penal, né? E às vezes também em Direito Penal e Legislação Especial. Atualmente eu sou delegado em Minas Gerais, tá? E também fui aprovado no concurso de delegado do Rio Grande do Sul. Um abraço aí a todos os gaúchos, tá? Adoro aí essa terra de vocês aí, tá, pessoal? E já tenho uma grande experiência nessa área de concurso público. Por quê? Eu fui aprovado também lá no ano de 2007, no concurso de agente socioeducativo, em 2008. Aqui em Minas Gerais também fui aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar, em 2010 no concurso de sargento da Polícia Militar também. Durante a faculdade ali também consegui, né, a aprovação na OAB. Por que a gente está falando isso aqui, pessoal? Porque, né, como eu disse aqui, a gente entende um pouco o que vocês precisam, né? Vocês estão do outro lado da telinha aí, qual que é realmente o objetivo, né? O que vocês buscam? E é o quê? É um alto rendimento e acertar as questões para ser aprovado. Então, quando a gente vai elaborar a aula, a gente realmente pesquisa, a gente tenta elaborar uma aula de forma bem otimizada para quê? Para propiciar vocês aí um bom rendimento na prova. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Professor, qual o tema que a gente vai trabalhar? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um tema que geralmente gera um pouco de dúvida, tá bom, nos candidatos, que é o quê? É o tema de ação penal. Por quê? Né? É um tema mais abstrato, você às vezes não vê no dia a dia ali, então o pessoal tem muita dúvida relativa a esse tema. E eu já vi que no último concurso lá do DEPEN caiu sobre ação penal. Então a gente vai trabalhar alguns pontos aqui, sempre o que, pessoal? Direcionado para a sua prova, tá? Porque o tema é muito amplo, então a gente não vai abordar assim todos os aspectos, né? A gente faz isso nos cursos preparatórios lá, né? Que a gente dá uma intensivada, né? E a gente aborda de uma forma mais ampla. Então hoje aqui a gente vai o quê? Vai focar, né, direto na sua prova aí, naqueles temas mais pertinentes, né, que a banca pode cobrar, beleza? Pessoal, vou deixar também aqui para vocês, tá? A minha página no Instagram. Qualquer dúvida que ficar aí sobre a matéria, pode me procurar lá, beleza? Que eu ajudo vocês aí. Delegado Klippel. Porque, pessoal, como eu disse, né? A gente tem uma experiência, sabe, né, da dificuldade de vocês, sabe muitas vezes da angústia. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, tá bom? A gente ajuda. Então, qualquer dúvida aí, pode me chamar lá, beleza? Manda seu questionamento, sua pergunta, que a gente responde. E aqui também, né? Gostaria que você, né, desse o seu like aí no vídeo, se gostasse. Tá tranquilo? Comente aí, fale de onde você é, né? Sugira, né? Ou faça elogios, ou até críticas aí pra gente estar sempre melhorando. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje o tema, como eu disse, é o quê, pessoal? Ação penal. Tá? Ação penal, que está no edital de vocês aí. Tranquilo? Professor, vamos começar então. Como é que a gente começa estudando ação penal? A gente começa, né, pessoal, com a conceituação. A gente vê que em algumas provas, geralmente, eles não aprofundam tanto em conceitos doutrinários, tá? Quando você vai trabalhar ali com a prova de carreira jurídica, né, delegado, às vezes Ministério Público, Poder Judiciário, você tem essa questão de conceituação doutrinária muito forte. Mas, né, para carreiras de policiais em gerais, né, geralmente a banca ela não cobra isso. Mas a gente precisa de entender, né, a conceituação do Instituto até para você conseguir o quê? Absorver melhor o conteúdo, tá? Então, o que vamos trabalhar em conceito. O que é isso, professor? O que é ação penal? Olha só, ação penal, pessoal, ela é o quê? Ela é um instrumento, tá? Que vai fazer o quê? Que vai propiciar a pretensão punitiva do Estado, tá? E também o quê? Aplicação do direito penal objetivo.
Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá, vamos exemplificar, né, pessoal? O direito é isso, é exemplos. Então, com exemplo, você, né, entende muito melhor. Então, olha só, pessoal. Vamos trabalhar lá. Direito penal objetivo, geralmente a gente fala o quê? É o Código Penal, né? Aplicação do Código Penal. Então lá, pessoal, quando você abre lá o Código Penal, você tem a parte geral, parte especial. Então a partir do 121 ali você tem o quê? Tá? Os crimes, né, previstos no Código Penal. E vamos lá para o artigo 121. Lá você vai ler o caput lá do artigo e vai estar lá, né? A descrição de uma conduta, tá? Qual a conduta? Matar alguém. Beleza. Então, em tese, se você, né, descumpre esse mandamento aí, né? Em tese, tem um mandamento implícito de quê? De não matar. Então, se o legislador criminalizou aquela conduta, é por quê? Porque ele quer que você não pratique, tranquilo? Então, se você vai para o preceito secundário, lá tem o quê? Tem a pena, tranquilo? Então, se o indivíduo lá, ele vai lá, né, e pratica, né, aquela conduta ali, né, de matar alguém, ele vai responder, né, pelo crime de homicídio. E como o Estado, né, ele vai punir esse indivíduo? Ele precisa o quê, pessoal? Não, ele precisa respeitar alguns princípios, né, e dentre eles é o quê? É o devido processo legal. Então, se o indivíduo praticou, tá? Olha só, o indivíduo praticou um crime. Então o Estado ele quer o quê? Ele quer punir aquele indivíduo, ele tem o quê? Uma pretensão punitiva. E como ele vai chegar, tá? Como ele vai chegar, né, nesse ponto de aplicar a pena do indivíduo? Como ele vai chegar? Através do processo. E o que vai mover esse processo? É a ação penal. Então a ação penal ela é um instrumento que vai propiciar o quê? Essa pretensão punitiva do Estado. Beleza? Acho que agora ficou um pouco mais claro para vocês. Tranquilo? E pessoal, então a gente começa a trabalhar aqui, tá? Também, que é um ponto interessante, que são o quê? São as condições gerais da ação. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Condições gerais, tá? Da ação penal. É claro, né, pessoal, se eu estou falando aqui que tem condições gerais, é porque aqui a gente tem o quê? Algumas condições específicas, que a gente vai trabalhar logo após. E, professor, quais seriam, então, essas condições gerais da ação? Pessoal, não tem uma incidência assim, muito grande em prova, tá? Essas condições gerais, mas eu vou passar brevemente com vocês aqui. Primeiro, pessoal, a gente tem o quê? O que é considerado a condição geral da ação? A possibilidade jurídica do pedido. Isso aqui é uma condição geral. O que é isso, professor? É o que eu falei, pessoal, né? Como eu disse aqui, se o indivíduo praticou um crime, o Estado ele tem a pretensão punitiva, né, de sancionar o indivíduo. Tá? Então, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar a ação penal, né, para chegar até, né, a punição. Então, essa possibilidade jurídica do pedido, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que, para iniciar, né, o processo ali, para iniciar a ação penal, o indivíduo tem que fazer o quê? Ele tem que, em tese, ter praticado infração penal. Então, essa possibilidade jurídica do pedido está atrelada ao quê? A prática da infração penal. Então, quando o indivíduo ele pratica ali o crime, tá? Em tese ele pratica o crime, claro que a gente vai analisar, né, é o conceito analítico do crime, né? O crime é o quê? É um fato típico, ilícito e culpável. Então, às vezes o indivíduo ele pratica um fato típico, beleza? Mas quando a gente vai analisar ali, tá, as excludentes de licitude, o indivíduo ele agiu amparado por excludente. Então, né, quando o indivíduo age amparado por excludente de licitude, exemplo que legítima defesa, não há crime. Então, assim, em tese, se o indivíduo praticou um fato típico ali, nasce o quê? Essa possibilidade jurídica do pedido, que é o quê? Que é analisar realmente se ele praticou ou não um delito até chegar na sanção para ele. Beleza? E aqui, pessoal, vamos lá. Nós temos também outra condição geral, que é o quê? Que é o interesse de agir. Interesse de agir. A doutrina, pessoal, ela trabalha esse interesse de agir aqui de uma forma assim, mais ampla, né? A gente fala, a gente dá uma aprofundada, interesse de agir, utilidade, adequação e necessidade, tá? A gente não vai aprofundar tanto, porque não é o objetivo da sua prova aqui. Então, pessoal, o que é esse interesse de agir? O Estado ele tem que demonstrar que ele tem interesse, né, de apurar aquele fato ali, tranquilo? Igual, por exemplo, a gente pega aí, digamos que um fato atípico, o indivíduo ali praticou uma conduta, tá? A gente, poxa, espera aí, pode ser o crime, pode ser crime, pode não ser crime. Aí digamos que a polícia prende, aí leva para a delegacia lá. Aí eu vou analisar aquela conduta e falo assim, poxa, isso aqui não é crime, tá? Não tem nenhuma conduta aqui que vai só mudar, né, a esse comportamento do indivíduo, então não é crime. Veja só, nesse caso aí, o Estado ele tem interesse de mover uma ação penal por um fato atípico, tá? Que lá no final vai saber, não, poxa, isso aqui não era crime. Não, então o Estado ele não tem interesse de agir. Outro exemplo também é o quê? É a questão dos crimes prescritos, né? Onde um delito, digamos que um delito foi praticado há muito tempo atrás,
e a gente foi, né, através de investigação, apareceu informação que o indivíduo praticou um crime, mas já está prescrito, tá? Em que pese, pessoal, né, a gente tem uma tese lá no STJ que fala que não se admite a prescrição, tá, virtual. Isso aí é matéria do direito penal, não vou entrar muito aqui não. Então, assim, embora não se aplique a pretensão, essa prescrição virtual, né, o Estado ele não tem o interesse de agir em iniciar uma ação penal quando o crime ali já está prescrito. Quando iniciar ali a ação penal, iniciar o processo, vai ver, poxa, o crime está prescrito. Né? Então o Estado ele não tem o interesse de agir nisso aqui. Por quê? Porque já prescreveu, ele não vai conseguir o quê? Realmente promover aqui, né, a função da pena, né? A função de prevenção geral, a função de prevenção específica. Então o crime prescrito, o Estado não tem interesse de agir nele, beleza? E aqui a gente tem também o quê, pessoal? A legitimidade para agir. Também legitimidade ou então legitimidade para agir ou para causa, tá? Legitimidade para causa. Legitimidade para causa. Isso aqui é muito tranquilo. Isso aqui é o quê? Diz respeito a quem, né, vai mover ali a ação penal, tá bom? A titularidade. Quem será o titular, né, para promover essa ação penal? Porque a gente vai ver aqui, né, próxima parte aqui da aula, é que a gente tem algumas espécies de ação penal. Nós temos o quê? Ação penal pública incondicionada, tá? Ou então ação penal pública condicionada à representação, que quem vai ser o titular dessa ação? Vai ser o Ministério Público, né? Ele que vai promover a ação penal. E temos também o quê? Ação penal privada, que vai ser quem? A titularidade vai ser de quem? Tá? Do querelante ali, da vítima. Tá, pessoal? Então aqui, legitimidade para a causa é isso. Quem é o titular, né, daquela ação penal ali? Quem irá promover a ação? Quem irá dar andamento? Tranquilo? Pessoal, e aqui uma parte da doutrina também trabalha com a justa causa, tá? Justa causa. Também seria uma condição geral da ação. Essa justa causa, na verdade, ela é um resumo de todas essas, tá? Ela engloba todas e ela fala também que a justa causa é o quê? Você tem que ter um lastro ali probatório mínimo de indícios de autoria e materialidade para quê? Para você propor a ação penal. Então você vai ter que analisar, não, peraí, realmente aqui tem um indício de autoria, tem indício de materialidade, para a gente o quê? Iniciar uma ação penal contra esse indivíduo, tá? Então, né, anotem aí, né, a doutrina define como o lastro probatório mínimo de autoria e materialidade para se iniciar a ação penal. Tranquilo? Galera, então vamos lá, né? Anotem aí, tá? Essas condições gerais. Como eu disse, né, pessoal? Vocês precisam de entender o contexto, né, geral. Assim, eu creio que não é tão. Geralmente a prova não cobra, tá? Eu não vi o CESP, né, que vai ser a banca responsável pelo DEPEN, a gente não vê ele cobrando tanto, mas vai que agora ele resolve. Então, as condições gerais da ação são essas. E se você acertar, você cair, você dá o feedback depois. Professor, graças a Deus acertei a questão, tá? Então, anotem aí as condições gerais. Pessoal, e agora a gente vai o quê? A gente vai trabalhar com o quê? Com as espécies de ação penal, tá bom? Vamos trabalhar aqui com espécies. Espécies. Então, como eu disse, né, pessoal? A gente tem o quê? Eu vou abreviar aqui, tá? Para ficar mais fácil aqui. Ação penal pública incondicionada. Beleza? Ação, anotem aí. Ação penal pública incondicionada, tá? Deixa eu puxar aqui uma setinha. Ação penal pública incondicionada. E aqui embaixo, né, fazendo contraponto a ela, nós temos qual? Ação penal privada. Pessoal, a abreviação aí. Ação penal privada, tá? E aqui a gente tem também, tá, uma outra ação que a gente fala o quê? Que é ação penal pública condicionada à representação. Tá, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente vai ter o quê? Também ação penal pública condicionada à representação. Eu vou falando aqui, vocês anotem aí, pessoal. Anotem com o nome completo para vocês até começarem a entender. Eu estou abreviando aqui devido ao espaço do quadro, tá? Então, olha só, pessoal. Quais são as espécies, professor, de ação penal? Nós temos a grande espécie, que é o quê? Ação penal pública incondicionada. Por que, professor, a gente fala que é incondicionada? Porque ela não precisa de nenhuma condição para iniciar, tá? É claro assim, né, pessoal? É claro que a gente tem que lembrar das condições gerais, né? As condições gerais têm que estar presentes para iniciar todo o processo penal. Mas o que? Ela não precisa de uma condição específica, tá bom? Ela não precisa de condição específica.
condição, não precisa de condição específica. Específica. Beleza? Então, tá? Ação penal pública incondicionada, ela não precisa de condição específica. Pessoal, essa aqui é a grande, né? É a grande maioria dos crimes é de ação penal pública incondicionada. Você pega lá o crime de homicídio, roubo, furto. Então, a maioria desses crimes é o quê? É ação penal pública incondicionada. E também as contravenções penais. Porque a gente sabe, né, pessoal, que a infração penal, a gente fala que ela é o quê? Que ela é de uma forma mais ampla, né? Ela é o quê? Ela é o gênero e o crime e a contravenção penal são espécies, tá bom? Então, assim, os crimes, né, alguns deles ali vão ser de ação penal pública incondicionada, outros condicionada à representação, outros, né, serão de ação penal privada. Agora, as contravenções penais, anota isso também, que pode ser cobrado na sua prova, todas elas são o quê? De ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Anota isso aí, tá? E, pessoal, só para a gente fazer uma atualização com vocês também, porque a gente tem uma mudança, né, uma alteração legislativa contra o crime de estupro, tá? Crime de estupro. Olha só, por quê? Porque tiveram várias alterações legislativas quanto ao quê? Quanto à ação penal do crime de estupro. Então, anotem aí, pode cair na sua cobrança porque é uma mudança recente. Porque quando surgiu, pessoal, lá o Código Penal, o crime de estupro, ele era o quê? O crime de estupro, ele era processado mediante ação penal privada. Então, quem que era o titular ali da ação? Era a vítima ali, era a querelante. Por quê? Entendia-se que muitas vezes o processo penal ali, a gente tem o quê? A chamada strepto judicius. Muitas vezes a marcha do processo é muito mais prejudicial à vítima do que ela deixar isso para lá, tá? Então, ainda mais, né? O Código Penal lá de 43, salvo engano. Então, já pensou uma mulher naquela época lá, infelizmente, assim, né? Tinha todo aquele preconceito. Então, às vezes, assim, a mulher, ela era revitimizada. Por quê? Ela era vítima de um crime e vítima da sociedade. Né? A sociedade a olhava ali com maus olhos, né? Por mover um processo desse. Então, depois teve evolução, tá? Então, depois de alguns entendimentos jurisprudenciais, passou-se o quê, pessoal? A ser o crime de estupro mediante o quê? Representação. Então, era de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Qual que é a diferença? A gente vai ver aqui de condicionada à representação para ação penal privada. Aqui, pessoal, quando é condicionada à representação, tá? A pessoa que ela faz a representação mediante o delegado, o juiz ou o Ministério Público, e só ela vai na delegacia, faz a representação e acabou, tá? Então, aí a gente tem aquele impulso oficial. Os órgãos oficiais, eles vão continuar com toda a ação penal, com todo o processo, né? O delegado, eu vou acabar as investigações, eu vou mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer denúncia. Então, a vítima, ela não precisa de o quê? Novamente ir lá se manifestar. Agora que não, a ação penal privada, a gente vai estudar mais a fundo isso, a vítima é o quê? Ela é a titular da ação penal. Então ela tem que o quê? Procurar ali, ter um procurador com poderes especiais, que geralmente é quem? É o advogado. Então ela tem que ali fazer, né, a queixa-crime, procurar um advogado. Então durante o processo ali, ela que vai manejar, né, através ali do seu procurador especial, a ação. Beleza? Então assim, né, evoluiu, teve essa evolução, o crime de estupro passou a ser o quê? Condicionado à representação. E hoje, pessoal, foi alterado em 2020, salvo engano, isso mesmo. Hoje o que? Olha só que interessante. O crime de estupro, ele é o quê? De ação penal pública incondicionada. Então isso é uma grande alteração legislativa que pode cair na sua prova aí. O examinador pode querer saber se você é um cara que está o quê? Atualizado. Então anota isso aí, tá? Depois vocês leiam lá os dispositivos que trata lá dos crimes contra a dignidade sexual e lá vai falar, tá? Hoje o que? A ação penal do crime de estupro é o quê? É a ação penal pública incondicionada. Então isso é muito interessante e pode cair na sua prova. Então vocês anotarem, né, pessoal, quais são as espécies, beleza? Nós vamos ter o quê? Ação penal pública condicionada, ação penal pública condicionada à representação, tá? E ação penal privada. Pessoal, então se você falou aqui, ação penal condicional, ação penal pública condicionada à representação, ela precisa de quê? De uma condição específica, correto? Como eu disse aqui. Olha só, a incondicionada ela não precisa de condição específica. Agora, a ação penal aqui condicionada à representação, ela precisa de uma condição específica. E qual seria essa condição específica? Veja bem, é o que, pessoal? É a representação, tá? E a representação, que, pessoal? Do ofendido, tá bom? Do ofendido. Ofendido. Ou o que, pessoal? Qual que é uma outra condição específica? É a requisição do ministro, anotem aí, tá? Ministro
da Justiça. Da Justiça. Isso aqui, pessoal, já vi cair bastante em prova, tá? Fiquem atentos. Por quê? Eles mudam isso aqui, tá? Colocar ministro da Educação, ministro da Saúde, eles podem mudar isso aqui para tentar confundir vocês. Então, olha só, quais são as condições específicas, tá? Para iniciar ação penal pública condicionada à representação? Essas duas, tá? Se o crime for praticado, né, contra uma pessoa ali, contra uma pessoa comum, em tese, tá? O quê? Ela vai ter que fazer a representação, tá? Ah, professor, dá um exemplo ali. Que crime geralmente? Como eu vou saber se o crime é condicionado à representação, se o crime é incondicionado, se é ação penal privada, o que é? Como funciona isso? Pessoal, o Código Penal ele traz expressamente. A regra é o quê? Quando não diz nada, tá? Você vai pegar o Código Penal, né? Vai ler lá, né, todo lá o artigo, né? E você vai analisar lá. Geralmente vem o quê? A descrição da conduta criminosa, a pena e vem mais alguma observação. E quando for crime de ação penal pública condicionado à representação, vai se falar lá, olha, esse crime só se procede o quê? Mediante representação. E o grande exemplo que a gente tem aqui, o que mais aporta na delegacia é o quê? É o crime de ameaça, tá? Então, o grande exemplo de crime aí, né, de ação penal pública condicionada à representação, onde, né, o ofendido ele vai representar, é o quê? É o crime de ameaça. O artigo 147 do Código Penal, tranquilo? Então, assim, é o grande exemplo. E já aqui, pessoal, olha, essa questão da requisição do ministro da Justiça, em quais situações ela vai ocorrer? Geralmente é o quê? Em crime contra a honra, tá? A partir lá, um artigo lá é 137, tá? Você vai ver diversos crimes lá, 137, 147, salvo engano. Crime o quê? De injúria, calúnia, difamação. Todos esses são o quê? São crimes contra a honra. Então, quando esses crimes forem praticados, contra o quê? Quando o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, quem que vai ser o responsável ali para representar, tá? Pela ação penal, para o início da ação penal? Vai ser o quê? O ministro da Justiça. Vale lembrar, pessoal, que o código, né, ele fala o quê? Ele fala requisição. Mas essa requisição é como se fosse uma representação, tranquilo? Por quê? Vale lembrar que tanto a representação do ofendido como a requisição do ministro da Justiça, ela não vincula o Ministério Público, tá bom? Ele não é obrigado a iniciar ali, tá, a ação penal. Beleza? O que? Tanto o ofendido ali como o ministro da Justiça, ele vai expor o fato para o Ministério Público, ele vai analisar. Se tiver ali as condições gerais da ação, né, presente a condição específica, se tiver ali indício de autoria, imaterialidade, for realmente um fato criminoso, aí sim o Ministério Público ele vai o quê? Ele vai analisar e vai iniciar a ação. Mas não quer dizer que o ministro da Justiça ele requisitou ali, né, na verdade, o termo correto seria representou, tá? Não quer dizer que vai vincular o Ministério Público, não. Ele não tem essa obrigação de agir, tranquilo? Né? Desde que, né, se for uma requisição ilegal, o Ministério Público não vai agir. Beleza, pessoal? E aqui, olha, a gente tem algumas observações pertinentes para fazer, né, relativo a essas duas situações aqui, beleza? Primeiro, pessoal, olha só. A gente tem aqui, tá? Quando a gente fala em representação do ofendido, professor, beleza, eu já ouvi falar que parece que tem um prazo aí, né? Tem um prazo para a pessoa fazer representação? Tem sim, pessoal. Olha só, aqui, olha, preste atenção, representação do ofendido, qual que é o prazo? Qual que é o prazo? Pessoal, são de quê? São de 6 meses, tá? 6 meses. Aí, presta atenção que aqui a banca pega muita gente, tá? Tá, beleza, professor, e como é contado esse prazo de 6 meses? De onde começa? É da data, pessoal. Data, coloquem data de conhecimento da autoria, tá? Conhecimento, tá? Conhecimento da autoria. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu já vi cair, tá? Muitos aqui em questões. Olha só. Então, o indivíduo, né, ele sofreu ali, eu exemplifiquei aqui, um crime de ameaça, que é condicionado à representação. A partir do conhecimento ali, da autoria, ele sabe quem que é a pessoa. Nossa, olha, foi fulano de tal que me ameaçou. Porque muitas vezes, você recebe uma ameaça ali anônima, através do número de telefone, e não sabe quem é. Então, como ele vai fazer a representação? Você nem sabe quem que é a pessoa. Então, assim, é claro que isso também, por si só, né, não impede a representação, né? Fala assim, olha, eu não consegui identificar quem é, mas eu tenho um número aqui, tenho os dados. Ainda assim é possível fazer, né, a representação, que a gente vai tentar depois descobrir, beleza? Quem é o autor ali do crime. Mas ele pode o quê? Ele mesmo pode procurar.
Então, se, não, ele recebeu ameaça hoje, foi ver ele buscar quem era o número, aí achou, daqui a 2 dias. Então, de onde começa a contar esse prazo de 6 meses? Tá? Da data que ele conheceu quem era. Ele falou assim, então esse número aqui é do fulano de tal, ele que me ameaçou. Então, vamos fazer representação. Porque a banca às vezes troca aqui, vai falar, olha, começa a contar os 6 meses da data do crime. Não é da data do crime. É o quê? A data do conhecimento da autoria. Tranquilo? Então, vamos lá. E aqui, pessoal, quando a gente fala em requisição do ministro da Justiça, aqui não tem um tempo, tá? Decadencial. Não tem 6 meses. Fala que o prazo aqui, qual que vai ser o prazo? Tá? Qual que vai ser o prazo aqui? Deixa eu desmanchar aqui. Qual que vai ser o prazo aqui? Vai ser o quê? Enquanto durar a punibilidade do indivíduo. Então, vamos lá. Enquanto não estiver extinta a punibilidade. Extinta a punibilidade. Punibilidade. Então, digamos que alguém, praticou lá um crime contra ali, a honra do presidente. Os crimes contra a honra geralmente prescrevem, salvo engano, em 3 anos. Tá? A gente tem que ver lá, o Código Penal. Então, olha só, enquanto esse crime ali ele não estiver prescrito, pode o quê? O ministro da Justiça pode fazer essa requisição para esse crime ser apurado. Tá? Então, anota isso aí, é uma diferença. Beleza? O prazo aqui é 6 meses, quando a gente fala em representação do ofendido, tá? Do conhecimento da autoria, e quando a gente fala em requisição do ministro da Justiça, a gente não tem um prazo específico. Em tese, tá? Ele poderá o quê? Fazer a requisição enquanto não estiver extinta a punibilidade daquele acusado ali, daquela pessoa que praticou o crime. Beleza, pessoal? E outra também, galera, outra questão de prova aqui, o que é? Olha só, a gente tem aqui, quando a gente fala em representação, a gente tem a questão da retratação, tá? Retratação. Olha aqui. Retratação. O que é isso, professor? Retratar o quê? É você ir lá, em tese, retirar o que você fez, né? Então, se você faz aqui, pessoal, olha só. Se você representa, olha, eu quero tomar providência contra o indivíduo que me ameaçou. Então, você vai lá, vai fazer o quê? Você vai representar contra ele. Aí depois, às vezes ali, você pensou direitinho, o cara veio pedir desculpas e tudo. Aí você fala, rapaz, quer saber? Vou mexer com esse negócio mais não, deixa pra lá, a gente já voltou a ser brother já, então vamos deixar pra lá. Então, você pode o quê? Você pode fazer a retratação. E até quando você pode fazer a retratação? Olha só, isso é uma outra pegada de prova. Até o quê? Até o oferecimento. Oferecimento. Dá o quê, pessoal? Dá denúncia. Denúncia. Tá bom? O que é isso, professor? Primeiro, o que é denúncia? Pessoal, denúncia é o quê? É a peça inaugural, tá? Tanto os crimes de ação penal pública incondicionada, quanto os condicionados da representação, que o Ministério Público vai fazer para iniciar, tá, todo o processo ali. Então a denúncia, ela vai expolir as circunstâncias do crime, quem que é o suspeito, tá, a tipificação legal. Então a denúncia ela é o quê? Ela é a peça inicial, tá, dos crimes de ação penal pública, beleza? Enquanto quando a gente fala da ação penal privada, tá, ação penal privada, qual que é a peça inaugural dela? Anotem também. A gente fala que é o quê? É queixa-crime, beleza? Aqui a gente vai falar o quê? Em queixa-crime, tá bom? Então, peça inaugural da ação penal pública, incondicionada ou condicionada de representação, denúncia. Ação penal privada, peça inaugural o quê? É a queixa-crime. Anotem isso, é importante para a prova também, tá? Então, olha só, pessoal, e onde está a pegadinha, professor? A retratação, lá, o Código de Processo Penal fala que ela poderá ser o quê? Oferecida até o quê? Até o oferecimento da denúncia. Beleza? Aí a banca, pessoal, isso o pessoal cai demais, é muito índice de erro. A banca vem cá e troca aqui, coloca, em vez de oferecimento, ela coloca o quê? Recebimento, tá? Então coloca lá, recebimento. Vou colocar pequenininho aqui, recebimento. Aí vai estar na sua prova lá. Olha só, a retratação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ela se dá até o recebimento da denúncia. Tá certo ou errado, pessoal? É errado, tá? É errado. Preste atenção nisso aí. Beleza? A retratação poderá se dar até quando? Até o oferecimento da denúncia. Tranquilo? E aí, professor, e quando é requisição do ministro da Justiça? Tem retratação? Não, tá, pessoal? A maioria da doutrina fala que não, aqui, tá? Não é cabível retratação. Não retratação. Então, pessoal, quando a gente fala do crime de ação penal pública condicionado à representação, tá? Ou aqui requisição do ministro da Justiça, não há
essa questão da retratação. A doutrina fala que não é cabível, que o Código de Processo Penal só possibilitou isso para quem? Para o ofendido, tá bom? Pessoal, então nós vamos agora aqui para uma segunda parte, tá? Aproveita aí, tome uma água, respirem, a gente vai retornar aqui, tranquilo? Um abraço. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. E aí pessoal, tudo bem? Tomou um café aí, uma água, tá? Vamos voltar aqui então, vamos perder tempo não, que é muito conteúdo. Então pessoal, né, eu acabei dizendo que quando se trata de crime de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, não há o que? A retratação, tá? E parte da doutrina fala que, olha só, seria um ato muito irresponsável, tá? O Ministro da Justiça fazer às vezes uma representação ali, uma requisição contra alguém e depois voltar atrás, tá? E ainda fala que o Código de Processo Penal não teria o que? Facultado essa possibilidade ao Ministro da Justiça. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente termina, tá? Essas diferenças entre essas duas condições específicas, tá? Da ação penal pública condicionada à representação. Beleza, pessoal? E agora a gente vai trabalhar o quê, pessoal? Vamos trabalhar ação penal privada, tá? Vou pagar aqui, tranquilo? Anote aí, tá? Que eu vou fazer o desmanche aqui do quadro. Esses aqui são os temas que eu acho assim que pode cair. Pessoal, só uma observação aqui. Isso aqui é tema para a Lei Maria da Penha, mas veja bem, lá na Lei Maria da Penha, lá tem uma questão diferente quanto a essa retratação. Lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, depois vocês olhem lá, tá? Lá vai falar o seguinte,
lá também é cabível, tá bom? A retratação daqueles crimes ali em que a mulher for vítima, que seja o quê? Condicional da representação. Mas lá é diferente, olha só. Então, pessoal, lá na Lei Maria da Penha fala o seguinte, que quando a mulher quiser se retratar, tá? Ou exercer a sua renúncia ali à representação, terá uma audiência específica para esse fim. E lá é o seguinte, a mulher ela pode fazer isso o quê? Até, olha só, o recebimento da denúncia, tá? Lá fala o seguinte, recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia, tá bom? Tá? Denúncia. Da denúncia. Então, pessoal, veja bem, preste atenção. Olha aqui, ó, Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha, anota isso aí, tá? Lei Maria da Penha, artigo 16, fala o quê? Que a pessoa, a mulher vai poder se retratar até o quê? O recebimento da denúncia. Agora, no CPP, isso aí é questão de prova e derruba muita gente, é diferente. É até o quê? É até o oferecimento, tá? Oferecimento da denúncia. Tá bom? Então, olha só. Código de Processo Penal fala o quê? Que a retratação é até o oferecimento da denúncia. Já na Lei Maria da Penha, no artigo 16, fala o quê? Que lá a renúncia à representação da mulher nos crimes de ação penal pública condicional da representação se dará até o quê? Até o recebimento da denúncia. Então, se as bancas, elas sabem que os candidatos erram muito isso. Então, ela troca esses termos, tá? Tanto lá quanto cá, né? E acaba confundindo os candidatos. Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer para vocês aí, beleza? Então, vamos avançar. Agora, pessoal, nós vamos falar o quê? Da ação penal privada, beleza? Vamos apagar aqui. Então, vamos apagar aqui também. A gente fazer algumas observações sobre a ação penal privada. Como eu disse, né, pessoal? A ação penal privada, ela é o quê? A titularidade dela, quem que é o titular da ação penal privada? É o querelante, tá? É o ofendido ali. Então, ele é o quê? Ele vai fazer uma queixa-crime, tá? E vai o quê? Vai ter que procurar ali, né? Ter um procurador com poderes especiais para manejar todo o processo. Beleza, pessoal? Então, assim, professor, quais são os crimes de ação penal privada? Geralmente são quais, pessoal? Também os crimes contra a honra. Então, se você às vezes é vítima, né, de uma injúria, difamação, calúnia, isso é o quê? É um crime que se processa mediante o quê? Queixa-crime, tá? Ah, pessoal, o que eu faço? Geralmente, pessoal, as pessoas fazem ocorrência, beleza? Fazem ocorrência e vai lá e fala, olha, delegado, eu estou querendo providência nesse caso aqui. Se você já tiver todos os elementos ali, tá? Todos os elementos de autoria e materialidade, mas alguém te der pelo WhatsApp ali, você conhece a pessoa, ela te xingou. Então ali, você tira o print ali, vai no advogado e já inicia o processo. Olha, eu quero processar essa pessoa aqui porque ela me xingou. Tranquilo? Crime de o quê? De injúria ali. Então você vai contratar um advogado e vai mover a ação penal privada, beleza? Agora, muitas vezes ele precisa de alguma investigação, você pode até a delegacia, né? Ou até o Ministério Público, até o juiz, e falar, olha, eu quero tomar providência. Aí a gente pode realmente eu posso fazer essa investigação, abrir, mas depois que eu terminar, o que eu faço? Eu vou remeter para o Poder Judiciário e lá vai ficar guardando a sua iniciativa, tá bom? Então, assim, se você não tem um advogado e não for lá fazer, tá, a queixa-crime, tá, perante o juiz, aquele dentro de 6 meses vai decair seu direito, então você vai perder a chance de punir aquele indivíduo. Diferentemente de qual, pessoal? Da ação penal pública incondicionada, que a vítima ali, né, ela não precisa de representar, tá bom? Nos crimes de ação penal pública condicionada da representação, a vítima precisa representar, mas uma vez que ela representou, né, entra em cena o quê? O impulso oficial, tá? Eu como delegado vou dar andamento, o Ministério Público também vai dar andamento. Então o indivíduo ele vai ser processado. Agora, nos crimes de ação penal privada, não. Tá? A vítima tem que estar ali todo momento acompanhando, tá, o desenrolar do processo. E se ela vacilar ali, ela acaba perdendo o quê? Né, o direito subjetivo de punição daquele indivíduo. Tá, pessoal? Então isso aí já é uma das diferenças da ação penal privada. Tranquilo? Pessoal, então a gente tem que trabalhar aqui, para vocês entenderem melhor, essa questão de divisão de ação penal pública e ação penal privada, com os princípios, tá bom? Essa questão dos princípios ela é muito interessante, que vai tirar bastante dúvida de vocês aí. Princípios. E costuma também ser cobrado em prova. Princípios. Então, de um lado que a gente vai ter o quê? Vamos colocar aqui a ação penal privada. Vou começar com a ação penal privada. Tá? Ação penal privada. Tá? E aqui vamos ter o quê? Ação penal pública incondicionada. Ou, pessoal, aqui tanto faz. Esses princípios aqui vão se aplicar tanto na ação penal pública incondicionada quanto na ação penal pública condicionada à representação, tá bom?
E de outro lado a gente tem o quê? A gente tem ação penal privada, beleza? Então vamos começar aqui, vamos fazer um quadrinho para vocês entenderem melhor. Olha só, a gente tem aqui, pessoal, na ação penal privada, a gente tem o quê? Que a gente falou o princípio quê? Da oportunidade ou conveniência. Olha aqui, oportunidade, ou o quê? Ou conveniência. Conveniência. Olha só, pessoal, aqui, como eu disse aqui, né? A vítima, o querelante, ele vai poder escolher se ele vai processar a pessoa ou não. Então ele vai ter o quê? A oportunidade ou conveniência, se ele quer processar ou não. Agora, já aqui, na ação penal pública incondicionada ou na ação penal pública condicionada à representação, tem o princípio aqui da obrigatoriedade. Pessoal, uma vez ali, veja bem, estando presente as condições gerais, as condições específicas, tá? Quando se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público ele é obrigado a dar andamento. Tá? Então, se o indivíduo praticou um crime ali, um crime de homicídio, tem indício de autoria, tem indício de imaterialidade, o delegado relatou ali, mandou para o Ministério Público, não tem nenhuma ilegalidade, ele é obrigado a iniciar, tá bom? A ação penal pública incondicionada. Né? É obrigado a oferecer denúncia. Aí ele vai falar, vou olhar isso aqui, tô vendo que tem crime aqui, mas vou mexer com isso não, vou dar uma trabalheira, tô cansado, deixa isso esquecido aqui. Não, ele é obrigado a propor. E da mesma forma que na ação penal pública condicionada à representação, se tem um crime ali, tá? A pessoa foi na delegacia, fez a representação, ou o Ministério Público, o Ministro da Justiça, ele fez a requisição, e tem ali indício de autoria e materialidade, não tem nada de ilegalidade, ele é obrigado a propor, tá? Diferentemente se for coisa legal. Se ele analisa ali, opa, peraí, isso aqui não tem nem indício de autoria, não tem indício de materialidade. E esse procedimento está todo legal, isso aqui nem crime é. Aí ele pode, beleza, ele pode o quê? Promover o arquivamento ali, tá? Mas aqui, pessoal, se tiver indício de autoria e materialidade, tudo certinho, ele é obrigado a propor ação penal, beleza? E outra coisa que a gente fala aqui, pessoal, olha só. Aqui a gente fala que é o quê? Que tem um princípio também da disponibilidade. O que é isso, professor? Disponibilidade. Uma vez, pessoal, instaurado a ação penal privada, como eu disse, que é o titular dela, é o querelante. Então, assim, ele pode, às vezes, iniciar, mas depois você, não quero mexer com isso mais não, vai dar um trabalho, eu não vou ter um advogado ali, vou ter que contratar, não vou querer mexer com isso não, vou deixar pra lá, entendeu? Então, às vezes, ele faz a ocorrência ali e já o quê? Já deixa pra lá. Então, o quê? Ele dispõe da ação penal privada, ele não quer tocar aquilo ali, deixa pra lá que vai me dar um trabalho. Ele pode fazer isso? Pode. Princípio o quê? Da disponibilidade. Já aqui, a gente trabalha com qual princípio, pessoal? É claro, né? O contrário. Indisponibilidade. Indisponibilidade. E é claro, né, pessoal? A contrário senso, tá? Do princípio da disponibilidade, aqui o Ministério Público ele não pode o quê, pessoal? Ele não pode dispor da ação penal. Digamos que ele iniciou ali, tá? E teve o processo lá, e ele, não vou mexer com isso mais não. Tá no meio do processo, eu vou enrolar aqui, vou deixar pra lá, não vou na nossa audiência, vou deixar essa ação penal pra lá. Não quero mexer com isso não, vai dar trabalho. Ou chegou ali na fase recursal, né, ele tem os requisitos ali pra fazer o recurso, aí também falar, não vou fazer o recurso não. Ele pode, pessoal? Não. Por quê? A ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação, elas são movidas pelo princípio da indisponibilidade. O Ministério Público ele não pode deixar para lá, tá? Ele não pode dispor da ação. Beleza, pessoal? E aqui também, outro princípio, né? Que a gente trabalha aqui é o quê? O princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade. Professor do céu, não acabam mais não esses princípios? Não, né, pessoal? Se fosse fácil, né? Não teria graça. Então, vamos continuar. O que quer dizer isso aqui? Olha só. Pessoal, na ação penal privada, o que vai falar o CPP lá? Quando um indivíduo, ele manifesta ali, tá bom? A queixa-crime contra um dos indivíduos, ele tem que se estender o quê? A todos os envolvidos. Tá bom? Então, vamos lá. O que é isso, professor? O que você está querendo dizer? Veja bem, digamos que, vamos voltar aqui para o crime de injúria. Tá? Digamos que você está num grupo ali, né, hoje em dia é muito comum isso, você está num grupo de WhatsApp ali. Então várias pessoas começam ali a proferir xingamentos contra você, tá bom? Sem você ter dado causa sem nada. Então aí você vai falar, olha só, eu quero propor uma queixa-crime contra esses indivíduos, porque eles praticaram contra mim um crime de injúria, que é o quê? É de ação penal pública
privada, ação penal privada, beleza? Ação penal privada. Então aí você vai, olha, mas aquele fulano lá, eu sou amigo dele desde criança, eu acho que ele falou que no momento de calor, acho que ele não vai querer não. Acho que ele não quis falar aquilo, ele veio pedir desculpa. Então aí eu vou propor a minha queixa-crime só contra aqueles outros que falaram mal de mim ali, que me xingaram. Você pode fazer isso, pessoal? Não, tá? Não pode. Porque quando você propõe a queixa-crime contra um, ela se estende a todos os demais. Então, assim, você não pode selecionar contra quem você quer propor a ação penal privada, tá? Então, se várias pessoas cometeram crime contra você, você vai ter que fazer o quê, pessoal? Propor a queixa-crime contra todos eles, tá? E aqui, pessoal, a gente tem o quê? O princípio da divisibilidade. Aqui, pessoal, a gente tem um probleminha, porque a gente tem uma visão do STF. O STF, ele fala que a ação penal pública incondicionada, o condicionado da representação, ela é o quê? Ela é divisível. Por quê? Porque a qualquer momento que o Ministério Público ele tomar conhecimento do envolvimento de outros indivíduos no crime, ele pode o quê? Ele pode aditar a denúncia e inserir esse novo réu. Mas veja bem, pessoal, quando o Ministério Público ele propôs a denúncia, até então, aquele momento, ele sabia o quê? Todos que estavam envolvidos, beleza? Então, assim, em tese seria uma espécie de indivisibilidade. Porque se ele já sabia quem eram os autores, ele teria que propor contra todos, tá bom? Então a doutrina fala isso, que o STF aqui eles teria se equivocado, tá? nessa classificação aqui da ação penal pública incondicionada. Mas se cair na prova, pessoal, algo que geralmente é cobrado é o quê? É isso, tá? A ação penal pública incondicionada, o condicionado da representação, é movido pelo princípio da divisibilidade, conforme o STF. Então, se a qualquer momento que o Ministério Público ter conhecimento de novos autores ali do delito, ele pode editar a denúncia, tá bom? E tocar o processo ali, tocar a ação penal. Mas, como eu disse aqui, na doutrina critica, fala que isso aí seria uma forma de quê? De indivisibilidade. Porque quando ele propõe denúncia, de todos ali que ele tem conhecimento de participação, ele tem que inserir ali, tá? No rol dos acusados, tá? Então, só anota isso aí, tá? Mas se perguntar, professor, o que eu respondo? Vai aqui, né? Porque já tem um entendimento do STF, então, se perguntar os princípios que regem, né, a ação penal pública incondicionada, você pode ir, pessoal? Pode ir pela divisibilidade, tá? De acordo com o STF. Agora, se for na prova oral, na prova dissertativa, você vai abrir nessa divergência. Olha, o STF fala que a ação penal é divisível, porém, parte da doutrina discorda, fala que ela seria também indivisível, porque uma vez o Ministério Público tendo conhecimento de todos os autores, partidos, ele é o quê? Ele é obrigado a propor a denúncia, tá, contra todos eles, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, como eu disse, né, tá? Na ação penal privada, e olha só, tem uma consequência jurídica, como eu disse aqui, tá? O princípio da indivisibilidade, você tendo conhecimento ali de todos que participaram, tá? Você tem que fazer o quê, pessoal? Tem que propor a queixa-crime contra todos. Aí, você, digamos aqui, né, que tá lá, aí 3 pessoas cometeram um crime contra determinado ali indivíduo, aí ele tirou o print ali das conversas do grupo, aí colocou no processo, mas assim, ele só quis promover a ação penal, a ação penal privada, a queixa-crime, somente contra 2 deles, o outro era amigo e deixou pra lá. O que isso pode acarretar, pessoal? Isso pode acarretar o quê? A decadência do seu direito, tá bom? Então, assim, o Ministério Público ele pode ali intervir na ação penal privada também, tá? Porque ele é o custos legis, afinal de contas. Então, ele pode, se ele vendo que você fez isso aí, né, que você quis deixar alguém de fora, você pode o quê? Você pode perder, tá? Pode decair esse direito seu de queixa, tá? E outra coisa, tá? A gente tem alguns institutos, quando a gente trata de ação penal privada, que a gente fala o quê? Que é a renúncia, anota aí, tá? A renúncia, por exemplo, renúncia. O que é renúncia, professor? O que é isso? Renúncia. Renúncia você vai o quê? Vai renunciar a algo que você ainda não fez, né? Você tem o direito, mas você vai renunciar a ele. Você tem o direito o quê? De propor uma queixa-crime, tá? Quando o crime é de ação penal privada. Mas digamos que você não queira, não quero mexer com isso não, deixa pra lá. Você renuncia, tá? O seu direito. Então, se você renuncia ao seu direito, contra um desses 3 indivíduos, ele se estende o quê? A renúncia se estende a todos. Então, se você renunciou em prol de um, os outros 2 também o quê? Eles vão ser beneficiados por essa renúncia. Então, você não quis prestar aí a queixa-crime. E temos também o quê, pessoal? A questão do perdão, tá? Perdão. Só uma observação. Na renúncia, ele é o quê? Ele é um ato unilateral, depende só de você olhar, cometeu um crime contra mim, mas eu vou renunciar, não vou mexer com queixa-crime, não.
E não precisa também o quê? Da aceitação dos outros, tá? Porque o direito, ele é unilateral, é um ato só seu. Agora que o perdão, pessoal, a gente já fala que o perdão, ele é o quê? Ele é durante a fase processual. Depois que você fez o quê? Que você propôs ali a queixa-crime. Então vai ser durante o processo. Já o perdão, olha só que interessante. Ele é um ato o quê? Ele é um ato bilateral, tá bom? Ato bilateral, ele é o quê? Praticado durante o processo, diferentemente da renúncia. E aqui, veja bem, os outros indivíduos, vamos voltar nesse exemplo dos 3 lá, né? Se você eu vou perdoar meu amigo, né? Que ele é meu amigo, mas eu não quero perdoar os outros não. O perdão também, uma vez o indivíduo perdoado, esse perdão se estende a quem? Aos outros 2. Por quê? Porque a ação é indivisível. Agora, veja bem, quando a gente fala do perdão, que é durante o processo, ele não é um ato unilateral, ele é o quê? Bilateral. Então, as partes lá, né, que você colocou, né, no polo oposto da queixa-crime, eles têm que concordar. Tá bom? Por quê? Porque muitas vezes ali a pessoa faz uma queixa-crime indevida, tá? Vai gerar um desgaste para outra pessoa, aí ele vai ficar, não, agora já que você me processou, agora a gente vai ter que ir até o final do processo para ver quem está errado. Então, assim, o perdão ele é bilateral. A parte oposta, tá, na queixa-crime, eles precisam de quê? De aceitar, tá? E assim, pode ser o perdão ou tanta renúncia, ele pode ser o quê, pessoal? Ele pode ser tácito, tá? Quando você adota um comportamento contrário à sua vontade de renunciar ou de perdoar. Digamos que você foi vítima, tá bom? De um crime de injúria, tá? Beleza. Aí você ali é homem ou mulher, aí depois você começou a ter um relacionamento com essa pessoa, tá? Teve um relacionamento mais sério, aí namorou, aí chegou a casar. Se você casou com essa pessoa que cometeu um crime contra você, em tese você está o quê, pessoal? Você está renunciando, né? Tacitamente aquele direito seu, né? Ou você está renunciando, ou você está perdoando, se for durante ali o processo, tá? Ou pode ser expresso também. Você fala, olha, vou fazer aqui um documento aqui, olha, eu renuncio, tá, ao direito de queixa devido àquele crime que fulano de tal praticou contra mim, tá? E o perdão, mesma coisa, né? Durante o processo. Lembrando que você renunciou se tiver mais pessoas envolvidas, tá? A renúncia ou perdão a um se estende a todos os demais, tá bom, pessoal? Então isso aqui é muito importante. Então, assim, tratando dos princípios, a gente tem, tá, esses aqui, que se for cair nessa prova, eu creio que esses princípios são o quê? São uma boa pedida, tá, pessoal? E para já encaminhando, pessoal, para o fechamento da nossa aula, a ação penal privada, a gente tem algumas espécies dela, tá bom? Isso aqui é interessante. Pessoal, então o que nós temos é algumas classificações. Ação penal pública exclusiva. Isso aqui, pessoal, o que quer dizer? A ação penal privada exclusiva, quando o indivíduo ele é vítima desse crime, como eu disse, ele pode propor o quê? Ele pode propor a queixa-crime. Pessoal, e se esse indivíduo ali faleceu, né, ainda está ali dentro do prazo decadencial de propor a queixa-crime? Como funciona? O direito de propor a ação penal privada exclusiva vai para quem? Vai para o CAD, que a gente fala, tá? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então anotem aí, pessoal. A ação penal privada exclusiva vai para quem? O direito, se o indivíduo ali, ele falece, tá? Quem pode propor a ação penal privada? O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, essa classificação aqui, né, essas 4 aqui pessoas podem propor, tá? Tem que respeitar a ordem, primeiro é o cônjuge, aí depois vai o ascendente, se não tiver ascendente é o descendente, se não tiver nenhum desses aqui é o irmão, beleza? Por quê? Porque a gente tem a chamada ação penal privada personalíssima. Ação penal privada personalíssima. O que é isso, professor? Lá no artigo 236 do CP, pessoal, esse aqui é o único caso que a gente tem, tá bom? De ação penal pública personalíssima. Lá vai falar o seguinte, tem um crime lá chamado o quê? É impedimento ou ocultação para casamento. Quando a pessoa o quê? Ela oculta, né, alguma situação impeditiva de casamento. Digamos, né, alguém aí que tem, você vai com essa pessoa, e a pessoa tem ali uma doença grave ali, né, e não te fala. Tá? E não te fala. E depois, você, durante o casamento ali, você descobre. Poxa, você tem uma doença muito grave, isso é considerado até uma moléstia grave, é crime. Então, não, você impediu ou o quê? Ou ocultou isso de mim. Então, eu vou querer anular o casamento. Beleza? Então, nesse caso, olha só, pessoal, lá no Código Penal fala o seguinte, esse crime somente se procede o quê? Mediante queixa-crime do ofendido. Ela é personalíssima. Então, só pode o quê? Só pode o ofendido, tá? Oferecer a queixa-crime. E se essa pessoa que falecer aqui, o CAD ele não vai ter o direito, tá, de propor a queixa-crime.
Diferente o quê? Da exclusiva, que vai ser a grande maioria dos crimes. O indivíduo faleceu, o quê? Caberá o quê? Essa queixa-crime pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Agora, na ação penal privada personalíssima, o indivíduo faleceu, o quê? Também acabou, tá? Morreu com ele o direito de queixa-crime. E por último, pessoal, a gente tem o quê? Ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária. Ação penal pública subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Da pública. O que é isso, professor? Que coisa estranha é essa? Ação penal privada com a pública? Pessoal, lá no Código de Processo Penal fala isso, tá? Lá fala o quê? Em casos de inércia do MP. Então, veja bem, caberá essa ação penal pública, essa ação penal privada, tá? Subsidiária da pública, em caso o quê, pessoal? De inércia do MP. Inércia do MP. Em oferecer a denúncia, tá? Então, veja bem, quando ali, o delegado está apurando um determinado crime, né, que a pessoa foi vítima, eu faço ali, né, os procedimentos do inquérito e remeto o inquérito relatado para o Ministério Público. O Ministério Público, se for a ação penal pública incondicionada, né, ou condicionada à representação, ele vai olhar todas as condições gerais específicas e vai fazer o quê? Propor a denúncia. E olha só, pessoal, lá no Código de Processo Penal fala o quê? Se o indivíduo estiver preso, tá, o prazo vai ser o quê? Vai ser de 5 dias para ele propor denúncia. Se o indivíduo estiver solto, o prazo é o quê? É 15 dias. Então anota isso também, né, que pode cair na sua prova. Qual que é o prazo, pessoal? Prazo denúncia. Prazo denúncia. Denúncia. Coloquem lá, né? Indivíduo preso é 5 dias, solto 15 dias, tá? Coloca aqui, preso é igual 5 dias. Prazo da denúncia, qual que é, pessoal? De acordo com o CPP. Preso 5 dias, solto é igual a 15 dias. Aí digamos, pessoal, que nesse caso, tá, o Ministério Público ali, ele não ofertou denúncia, ele deixou aquele procedimento para lá. Como a gente falou, ele é obrigado a quê? Propor denúncia, né, dentro do prazo legal. Aí digamos que ele deixou para lá, o promotor não tá querendo saber de trabalhar e deixou aquilo para lá. E a vítima, pessoal, olha só, teve inércia do MP, não teve? Então a vítima, ela pode o quê? Ela pode pegar aquele procedimento e o quê? E propor, tá, ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então, o Código de Processo Penal faculta isso. Lembrando, né, pessoal, é claro, né, que essa, olha só, a natureza dela continua, a natureza dela é o quê? Ela, em tese, é pública, tá bom? Mas por inércia do MP, passou para quem? Para a vítima ali, né, tocar o procedimento. Mas olha só, professor, e aqueles lá que você falou que questão de perdão, questão da renúncia, é cabível, né, que você falou que é cabível na ação penal privada. Ele é cabível também na ação penal privada subsidiária da pública? Pessoal, isso é questão de prova também, não é cabível, tá? Preste atenção. Olha, preste atenção. Então, aqueles institutos que eu falei com vocês ali, a questão da renúncia e do perdão, eles são cabíveis o quê? Na ação penal privada, né, como regra geral, exceto na ação penal pública, na ação penal privada subsidiária da pública. Então, se cair na sua prova, olha, nos casos de ação penal pública privada subsidiária da pública, é cabível perdão e renúncia, tá errada a questão, tá? Não cabe. Tá? Então, aqueles institutos de renúncia e perdão, a gente tem também a perempção, que a gente não vai trabalhar com ele aqui, tá bom? Que também seria um instituto ali, né, que vai gerar o quê? Qual que é a consequência jurídica? A não punição do indivíduo, tá? Então, assim, esses institutos, eles não são cabíveis o quê? Na ação penal privada, tá? Subsidiária da pública, beleza, pessoal? Então, ela será cabível somente em caso o quê? De inércia, tá? Inércia do Ministério Público. Inércia do MP. E lembrando aqui, pessoal, olha, a qualquer momento, o Ministério Público ele pode retomar isso aí, tá? No caso de negligência do querelante. Então, ele pode aditar denúncia, ele pode oferecer uma denúncia substitutiva, pode aditar essa ação penal aí, tá? Que está sendo movida pelo querelante. Beleza, pessoal? Então, galera, vamos lá. Acho que já deu, tá? Vamos encerrando aí. Acho que a gente já trabalhou aqui com os pontos principais. Creio que se for cair alguma coisa relativa à ação penal, não vai fugir muito disso, beleza? Que a gente aqui já passou bastante coisa para vocês, de forma bem objetiva. Então, eu creio que a banca não vai explorar muito além disso, não. Pessoal, e última dica aqui, só lembrando, anotem aí, tá? Que que tem lá na Lei 9.099, eu trabalho com isso também lá na Lei 9.099, que lá fala o quê? Que eu já vi isso cair em prova do DEPEN também, tá? Que lá fala que os crimes de lesão
corporal leve e lesão corporal culposa são o que, pessoal? Condicionados à representação. Anota aí, observação final da aula de hoje. O crime de lesão, que eu já vi cair em prova, crime de lesão leve e lesão culposa, de acordo com a Lei 9.099, são o quê? De ações penal públicas, são de ação penal pública condicionada à representação, beleza? E outra dica, para fechar agora, posicionamento do STF e STJ, preste atenção também. Os crimes agora, se o crime de lesão for o quê? For no ambiente doméstico, né, envolvendo ali a Lei Maria da Penha, esse crime será o quê, pessoal? Será o quê? De ação penal pública incondicionada, beleza? Por quê, professor? Porque a Lei Maria da Penha, ela veda o quê? Aplicação dos institutos da Lei 9.099. Então, assim, em crime de violência, mesmo sendo leve e culposa contra a mulher no ambiente doméstico ali, né, envolvendo a Lei Maria da Penha, esse crime será de ação penal pública incondicionada, beleza? Agora, se não for envolvendo a Lei Maria da Penha, tá? O crime de lesão corporal leve e culposa, o que, será o que, professor? De ação penal pública condicionada à representação, beleza? Então aqui a gente já fecha aí, tá? Creio que se a banca for perguntar, vai ser alguma questão dentro do que a gente trabalhou, não vai fugir disso aqui não. Então tenho certeza que você vê essa aula, rever, você vai ter possibilidade de acertar qualquer questão que caia sobre ação penal, beleza? Então, pessoal, agradeço a vocês aí por nos assistir. Eu peço aí que gostou, dá seu joinha aí para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Se inscreva no nosso canal, tá? Conheça, né, o Monster Concurso, que a gente tem, né, um corpo docente preocupado com a sua aprovação, beleza? Então a gente tem material de qualidade, tem conteúdo para vocês aqui, tá? Conheça lá a nossa assinatura ilimitada e conheça também o nosso aplicativo do Monster Flix, tá? Agradeço a todos vocês pela participação, né? Fiquem com Deus e mantenham-se firmes nos estudos. Um abraço, até mais.